Um outro ponto, então, interessante que a gente precisa ver, né, é retomar a questão da epistemologia, né? Então, a gente tinha a treta racionalismo versus empirismo, e o Immanuel Kant, todo pimpão, ele quis resolver, então, o problema, né, que a polêmica da epistemologia trouxe, né? Então, o que ele fez? Ele tentou juntar as duas coisas, né? Então, Kant, ele juntou razão e sentidos, né, racionalismo e empirismo, e olha no que deu. Vamos ver o que aconteceu nessa bodega, então, né? Então, né, ele propôs então solucionar, como eu falei, né? E como que ele solucionou a treta entre empirismo e racionalismo? Por meio da ideia dos juízos, né? E é interessante porque a teoria dos juízos de Immanuel Kant, a gente relembra bastante a questão da relação entre ideias e questões de fato do David Hume. A gente vai ver bastante semelhanças, né? Vamos observar aqui. Kant ele vai dizer que a nossa mente possui componentes, né, que fazem com que a gente então produza o conhecimento, que seria então cada componente seria então chamado de juízo, né? E aí ele vai dizer que na nossa cabeça a gente tem um componente chamado juízo analítico e uma outra parte que corresponderia então ao juízo sintético, né? O juízo analítico seria uma forma de juízo a priori, ou seja, você não vai precisar de comprovação científica para, né, você conhecer uma determinada coisa. E o juízo a posteriori é um juízo que usa muito da questão de você comprovar as coisas para você ver se é verdadeiro ou não. Aqui não precisa, mas aqui precisa, né? Então, voltando. Vamos ver aqui, então, o juízo analítico. O juízo analítico seria a parte da nossa mente que corresponderia um pouco da vertente do racionalismo da epistemologia. Da mesma forma, da relação entre ideias, é um juízo lógico e matemático, e por isso que é a posteriori. Porque o que é lógico e matemático chega a ser óbvio, né? Óbvio. 1 mais 1 é igual a 2, né? Você não vai precisar comprovar empiricamente para todo mundo entender que, de fato, 1 mais 1 é 2, né? Por isso que é a priori nesse sentido. Se alguém te fala 1 mais 1 é igual a 2, só falando assim você já entende. E não vai precisar pegar dois objetos e falar, aqui ó, um objeto, outro objeto. Eu junto fica 2. A gente não precisa fazer isso. Só falando que a gente entende, por isso que é a posteriori. E, né, como eu falei, ele antecede a comprovação empírica, né? Por isso que é a priori aqui, né? E o juízo analítico, ele tem um caráter universal e incondicional, e por conta disso ele é necessário. Por quê? Como assim? 1 mais 1 é igual a 2, a gente pode pegar qualquer exemplo. Eu tenho um lápis, eu tenho outro lápis, eu tenho 2 lápis. Eu tenho, sei lá, um planeta e um outro planeta, tenho 2 planetas. Eu tenho um ser humano e outro ser humano, tenho 2 seres humanos. Ou seja, a lógica de 1 mais 1 é igual a 2 se aplica em qualquer caso, né? Então, por isso que é universal e ele é incondicional. Você não tem aquela coisa, 1 mais 1 é igual a 2 se a gente tiver esta condição. Não, não tem. 1 mais 1 sempre será igual a 2. Né? Então, é incondicionalmente, independente da situação, essa lógica não vai mudar. Então, é universal, o juízo analítico, incondicional, e por isso que é necessário. Necessário no sentido de necessariamente sempre 1 mais 1 vai ser igual a 2. Porém, somente o juízo analítico é vazio, né? Se você somente usar o juízo analítico para produzir o conhecimento, né? Ele diz que é uma coisa muito vazia, muito rasa, né? Que aí vai precisar o complemento de um outro juízo, que é o juízo sintético, né? Nesse caso, o juízo sintético ele vai equivaler ao empirismo, né? Ao que a gente entende como empirismo, ou até as questões de fato de David Hume, de certa forma. O juízo sintético depende das sensações. E ele vem depois da experiência empírica, por isso que ele é a posteriori. Vocês querem um ótimo exemplo? Vamos dizer que vocês são criancinha, pá, né? E vocês não sabem o que é o calor. Aí vocês, inocentemente, pegam e botam a mão na panela de pressão que estava cozinhando feijão para o almoço, né? Vocês só passaram a entender o que é o calor quando vocês botaram a mão e queimaram, né? Machucaram a mão por conta do calor da panela, né? Ou seja,
é uma coisa que dependeu da sensação do tato, e é uma coisa que vocês precisaram comprovar, vocês precisavam experimentar o calor na mão de vocês queimando para saber, nossa, o calor é isso. É a posteriori por conta dessa questão, né? E o juízo sintético, né? Ele é particular e condicional, então é uma coisa mais relativa, então vai depender muito da situação, né? Por exemplo, na questão do calor. Até que ponto, né, você vai considerar o que é calor, né? Às vezes, o que é calor para a gente, agora falando mais da questão de clima, né? O que é calor para a gente é uma coisa. Para os russos, o calor é totalmente uma coisa diferente. Mesma coisa o frio. Frio para a gente é o quê? 10 graus, mais ou menos, por aí. 10 graus para baixo, assim, uns 12, né? Para nós isso aí é frio pra cacete, para nós brasileiros. Se a gente pegar os russos lá que moram lá nos lugares de neve, na Sibéria, para eles o 10 graus, 12 é um calor desgraçado, porque os caras estão acostumados a viver a graus negativos, né? Então, a ideia de calor, né, em questão de clima, assim, é relativa, é particular e condicional, né? Vai pegar brasileiro para definir o que é calor, né? A gente vai ter um conceito, mas a gente pegar uma pessoa que mora num lugar frio pra cacete, ele vai ter uma outra ideia de calor, né? Então é condicional nesse sentido, certo? Porém, somente com o uso do juízo analítico, né, você vai ter uma forma de conhecimento meio cego, né? O juízo sintético, somente ele sendo usado, você vai ter um negócio não muito claro, né? Então a gente tem o juízo analítico, que por si só é vazio, e o juízo sintético, que se você só usar ele, né, o juízo sintético é algo cego, né? Então, para você produzir um conhecimento que não seja cego, que não seja uma coisa assim muito claro, e também que não seja uma coisa vazia, você tem que juntar e produzir então o que o Kant vai chamar de o juízo sintético a priori, que seria a fusão dos dois juízos e que vai pegar todas essas duas questões aqui que cada um tem, cada um desses juízos, e aí, com essa fusão, né, você vai produzir um conhecimento legítimo.